Graça e paz, irmãos e irmãs. Nesse tempo de luta e de grandes dificuldades, nós precisamos aprender de Deus como resolver os nossos problemas com sabedoria. Sabedoria precisa estar presente na nossa vida, especialmente nos momentos mais difíceis, porque muitas pessoas, no meio da pressão de ter que resolver um problema repentinamente, elas tomam decisões erradas, impensadas, e depois vão amargar as consequências dessas decisões. A palavra de Deus nos conta a história de uma mulher, é a Ana, que eu tenho certeza que você conhece bem essa história. Mas eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 1, versos 19 e 20, está escrito assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho que o chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Veja bem, irmãos e irmãs, Ana, ela tinha tudo para viver uma vida amargurada. A Bíblia fala que ela era estéril, e ser estéril naquele tempo, se hoje já é um grande problema para muitas mulheres, imagina naquele tempo, porque entre outras coisas, ela não teria o filho do seu marido, ela não teria nenhuma chance de ser a mãe do Messias, já que ser a mãe do Messias naquele tempo era a esperança de toda mulher israelita. Ana, ela foi cortada dessa esperança. Então, e entre todas essas coisas, ela ainda tinha muitos outros problemas. Ana, ela tinha uma rival dentro de casa. Ana, ela tinha um marido que a amava, mas ela tinha uma rival, e essa rival ficava sempre zombando dela, porque a rival dela tinha filhos e ela não os tinha. A palavra de Deus fala que ela ia ano a ano ao templo buscar o Senhor e orar, e quando ela ia ao templo, ela ainda encontrava outro obstáculo. Enquanto ela orava, a palavra de Deus fala que o sacerdote Eli, que deveria ser o pastor de Ana, que deveria ser aquele que orasse com ela, que a compreendesse, que entendesse a sua angústia, a palavra de Deus fala que ele pensou que ela estivesse bêbada, e ela de novo sofre uma incompreensão de alguém que deveria compreendê-la. Ela não estava bêbada, mas ela estava clamando ao Senhor. Ela estava orando a Deus, e na sua oração ela se expressava com gemidos inexprimíveis. E nós sabemos o que a palavra de Deus diz em Romanos, né? Que quando nós não sabemos o que orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis de Ana eram os gemidos da alma dela, e Deus a ouviu. Deus ouviu a oração dela. E nesse texto que eu acabei de ler com vocês, fala que Deus a visitou, e ela engravidou e deu à luz a um filho e o chamou de Samuel. Mas como que Ana vem de uma situação de derrota e para alcançar a vitória que ela tanto queria? Como que ela saiu de uma vida estéril, não somente do corpo, mas de uma alma estéril, para uma alma vitoriosa, uma alma próspera? É tudo que ela queria. E nós só temos uma forma de entender isso, que Ana, além de ser persistente, buscar a Deus no templo, ela sempre agiu com sabedoria. Nós também precisamos aprender e buscar de Deus sabedoria. Tiago, na sua carta, ele diz que a sabedoria, ela é dada por Deus, e quem não tem deve pedir. Peça sabedoria, que Deus vai dar sabedoria. Mas é impressionante que, como a maioria das pessoas no momento de grande dificuldade não agem pela razão, não agem com sabedoria, mas elas muitas vezes agem na emoção, enfiando os pés pelas mãos e tomando decisões erradas na vida. Ana foi sábia o tempo todo. E como Ana agiu diante do seu problema? Agiu com sabedoria. Ela não se rebelou a Deus questionando
o seu caráter. Olha a sabedoria. Mesmo sendo estéril, mesmo tendo demora da resposta da oração, Ana nunca questionou Deus. Sabedoria. Nunca blasfemou contra Deus, mas ano a ano ela voltava ao templo na esperança de que Deus a ouviria. Mas jamais aquela mulher se rebelou contra Deus. Ana também demonstrou sabedoria porque ela não desistiu do seu casamento, abandonando o seu marido. Se ela tivesse abandonado o marido, depois de tantas dificuldades que ela teve na vida conjugal, até mesmo pela rival que ela teve que enfrentar, ela depois não teria um marido para ter um filho. Mas com sabedoria ela soube lidar com um dos maiores problemas que uma família ou que uma mulher, que um cônjuge pode enfrentar, né? E ela mais uma vez com sabedoria não abandonou o seu marido e lutou pelo seu casamento e alcançou a vitória. Sabedoria de Ana. Ana também agiu com sabedoria, ela não desistiu da vida, mergulhando numa profunda depressão. Jamais Ana desistiu. Jamais Ana parou de buscar a Deus. A motivação dela continuava a mesma. Ela sabia, se não foi dessa vez, da próxima será. Ela não desistiu da vida, ela não mergulhou numa depressão, num mundo de angústia, desistindo do seu sonho. Sabedoria. Ana também demonstra sabedoria porque ela não abandonou o templo. A palavra de Deus fala que ano a ano ela ia ao templo, porque naquela época eles tinham o costume de ir ao templo adorar em Jerusalém uma vez por ano. E ela jamais abandonou a casa de Deus. Quantas pessoas, né, você conhece? Eu tenho certeza que sim, que no meio de grandes lutas, a primeira coisa que abandona é o templo, é a casa de Deus, é a fé. Ana não, ela é sábia, jamais abandonou a casa do Senhor, independente das circunstâncias da vida dela. Ana não deu ouvidos aos conselhos pessimistas. O marido dela era um bom homem para ela, mas muitas vezes ele dava conselhos pessimistas. Ele dizia: olha, desiste de ter filho, você não vai ter mesmo, não se conforme com a sua vida. Para ela isso era um conselho pessimista, mas sabe o que ela fez? Mais uma vez demonstrou sabedoria, não dando ouvidos a esse tipo de conselho. Por último, ela soube sonhar grande, motivada pelo problema que ela tinha. O problema, quando vem na nossa vida, não é para nos derrubar, mas é para nos motivar a sonhar grande. Quanto maior o teu problema, maior deve ser o seu sonho. O sonho maior, ele é motivado por um grande problema. Então não se assuste se você estiver passando por um grande problema. Haja com sabedoria e com fé. O problema é grande? Sonhe grande também. No sonho de Ana, estava firmado na suficiência, né, da presença de Deus. Ela sabia, Deus comigo é suficiente. O sonho dela estava firmado nas promessas do Senhor, de que ela seria mãe, né? Ana seria mãe de 10 filhos. Ela pediu um, Deus deu muitos outros. A resposta de Ana, as respostas dela às dificuldades da vida sempre foram marcadas por sabedoria. O que nós precisamos para juntar com a fé que nós temos e com a presença de Deus em nós, o que nós precisamos para resolver nossas lutas com mais eficiência e alcançar também o nosso milagre é sabedoria. Você acha que não tem sabedoria? Peça para Deus, peça hoje para Deus, peça: Senhor, me dê mais sabedoria para lidar com os meus problemas, e eu sei que serei vitorioso, vitoriosa. Ana foi vitoriosa. Ana foi mãe de Samuel. Samuel não ficou somente para ela, mas ela o entregou ao templo. Samuel veio a ser profeta e juiz em Israel. Samuel liderou a libertação de um povo. Olha só que o sonho dela não foi só para a bênção dela, serviu para a bênção de muitas pessoas, porque Deus faz assim. Então, seja sábio, sábia. Peça para Deus com sabedoria. Peça hoje e Ele vai atender o seu coração. Deus abençoe, fique na paz.